que é possível existir o mal? Não faz sentido. Deus é bom e Deus é onipresente. Onde existe um espaço para que esteja o ruim? O pessoal fala assim, mas se Deus é bom, por que tem mal no mundo? As piores depravações que você pode imaginar existem nesse mundo, se Deus é bom. Ao longo da história, a humanidade atravessou momentos sombrios. Guerras varreram continentes. Milhões de vidas foram ceifadas pela violência, pela fome e pela ganância. Impérios se reergueram e ruíram sob o peso do orgulho e da corrupção. Irmãos se voltaram contra irmãos, povos foram destruídos. O ponto é, quando nós vamos analisar de fato a história da humanidade, nós percebemos que o sofrimento e o mal, ele é algo notório. E esse tem sido um dos argumentos que as pessoas mais têm utilizado para negar a existência de Deus. A fé tem sido abalada pelo problema do mal. Faz sentido dizer, ora, se existe um Deus que é bom e todo-poderoso, então por que o mal ele existe? Por que o mal é notório? Como nós poderemos responder a essa questão tão profunda? Será que os ateus têm razão? Será que realmente Deus não existe? Será que o mal prova a inexistência de Deus? Nesse vídeo, eu quero convidar você para a gente estar refletindo sobre isso de forma profunda e desde já eu quero deixar bem claro que existe resposta para isso. Então, se vocês gostam de assunto como filosofia, cristianismo e teologia, você está no lugar certo. Vamos lá conversar sobre isso e vamos responder a essa questão para que vocês possam aprender a argumentar sobre Deus e o problema do mal. Antes de a gente se aprofundar sobre o problema do mal em si, eu preciso que vocês entendam uma coisa logo de início. Os ateus de hoje em dia, eles estão apelando para uma argumentação, trazendo o mal de uma forma argumentativa emocional. E por que eu preciso deixar isso claro? Os ateus, eles apelam para a argumentação de que tipo? Se Deus existe, por que crianças, por que padres, por que pastores praticam coisas tão erradas? Então observe, os ateus, quando eles trazem o problema do mal e Deus, eles sempre vão trazer esse problema puxando para o lado emocional do homem. E por que eles fazem isso? Porque isso aumenta a credibilidade do argumento deles. Observe, é humano a gente ficar frustrado e ficar triste quando a gente sabe que crianças estão morrendo e estão fazendo coisas indecentes com elas. É humano. Eu fico triste com isso, você fica triste com isso. Então observe que eles sempre vão tentar apelar para esse lado emocional, para tentar puxar o máximo de pessoas para o lado deles. Dito isso, eu quero dizer para vocês que quando nós olhamos para o mal no sentido lógico e não emocional, nós entendemos que existe resposta. Então, sempre que começar falando sobre isso, vá para o lado lógico, vá para o lado da argumentação lógica. A emoção todo mundo tem, todo mundo sabe que isso é algo ruim. Mas a gente precisa saber o seguinte, será que é lógico raciocinar sobre um Deus que é todo-poderoso, que é todo bondoso, e ainda assim coexistir o mal com esse Deus? E sim, logicamente é possível imaginar um mundo como esse. Então a justificativa filosófica que responde a essa questão do mal chama-se teodiceia, que é a possibilidade filosófica de explicar e justificar a existência dos atributos de Deus, como onipresença e onibenevolência, diante da presença do mal que há no mundo. E eu preciso também deixar algo muito claro aqui. O mal que eu vou estar se referindo nesse vídeo é o mal moral. Tá? É o mal dos homens, de guerras, de morte, mal moral. Então é possível imaginar, sim, a existência de um Deus, mesmo o mal moral, mesmo esse mal existindo no mundo. Hoje eu vou me basear em uma argumentação que o filósofo Alvin Plantinga ele desenvolveu e ele destruiu a lógica do ateísmo contra Deus e o mal. Como é que ele elaborou isso? Na visão de Plantinga, Deus ele permitiu com que o livre-arbítrio ele existisse. Livre-arbítrio é a capacidade do homem poder escolher praticar aquilo que é bom e praticar aquilo que é mal. Segundo a visão dele, Deus concedeu essa virtude para os seres humanos. Então o mal, dessa perspectiva, é consequência do livre-arbítrio. E observe, mesmo Deus sendo todo-poderoso, Deus não poderia criar um mundo onde a liberdade fosse possível e o mal não existisse. Vamos adentrar. Eu quero que você comece a prestar bastante atenção. Todas as vezes que alguém, um ateu, quem quer que seja, fala sobre a não possibilidade do mal no mundo, automaticamente essa pessoa está tentando raciocinar sobre uma possibilidade dos seres humanos não serem livres. Em outras palavras, o que eu quero que vocês entendam é que se o ser humano não fosse livre, ou seja, se o ser humano ele não tivesse a capacidade de escolher entre praticar o que é bom e praticar o que é mal,
não poderíamos ter livre-arbítrio. E observe, não ser livre também seria um mundo horrível. Imagine você não tendo liberdade nenhuma. Imagine você agora sendo controlado, você ser manipulado simplesmente para fazer aquilo que Deus mandasse. A raça humana não teria livre escolha. Esse seria um mundo onde o mal não existiria, possivelmente. Perceba que o mal ele nasce devido ao livre-arbítrio que Deus deu. E você pode se perguntar, mas por que Deus precisou dar o livre-arbítrio? Observe a resposta. O livre-arbítrio foi dado por Deus porque o amor de Deus falou maior do que qualquer coisa. Então observe a argumentação. Deus não criou o mal diretamente. Deus ele criou a possibilidade do mal existir porque ele visou algo maior em seu amor. E o que é esse algo maior? Livre-arbítrio. Ele preferiu criar seres humanos livres, mas que seu amor pudesse estar ali, né, nessa ação de todo mundo ser livre. Infelizmente, nós seres humanos optamos por escolher aquilo que é mal. Mas isso não é culpa de Deus. Quando Deus ele criou Adão e Eva, Deus ele colocou uma árvore e ele disse, dessa árvore vocês não podem comer. A partir daquele momento, observe que Deus deu livre-arbítrio para o homem. E o homem escolheu praticar o que é errado. Então o Plantinga ele desenvolve essa argumentação e ele diz que é possível sim, filosoficamente e logicamente, que um Deus todo-poderoso e um Deus amoroso coexistem em um mundo onde o mal exista. O bem maior que Deus quis extrair, possibilitando o mal, foi a liberdade, o amor verdadeiro e a redenção. Observe, se não existe livre-arbítrio, então logo não existe amor verdadeiro. Então vamos resumir até aqui para você entender e pegar essa argumentação. O livre-arbítrio que Deus concedeu é um bem tão grandioso que Deus escolheu criar seres livres, mas sabendo que isso tornaria, infelizmente, o mal moral possível. O próprio Plantinga, ele diz, um mundo que contém criaturas livres, porém capazes do mal, é mais valioso do que um mundo sem liberdade. Então parem para pensar um pouco. Se Deus ele realmente criasse um mundo, segundo a visão dos ateus, que eles tanto pedem, que seria um mundo onde nós seríamos incapazes de errar, ou seja, de praticar o mal, nós não passaríamos de meros robôs, incapazes de amar verdadeiramente, de escolher o bem por livre e espontânea vontade. Entendam, amor verdadeiro, bondade genuína, fé autêntica, tudo isso exige liberdade. E com liberdade, infelizmente, também a possibilidade de rejeitar fazer o bem. Mas isso não é culpa de Deus. É nossa escolha. Então percebam que a existência do mal não é de nenhuma forma alguma prova contra Deus. Nesse vídeo eu estou mostrando para você que é possível, logicamente, pensar em um mundo onde o ser poderoso e bondoso exista, juntamente com o mal. Deus valoriza tanto o amor verdadeiro como a liberdade das suas criaturas, que ele permite com que elas mesmas, nós, escolha o que fazer, se fazemos o bem ou o mal. Então percebam, Deus não é de nenhuma forma o autor do mal, mas ele é o criador de um plano tão vasto e tão bom que o mal, mesmo sendo real, ele é vencido no final. Entenda, não confundam liberdade com libertinagem. Todos os nossos atos ruins que fazemos, nós iremos pagar. Isso daí se chama libertinagem. Deus nos fez seres livres. Mas isso não significa dizer que nós não temos responsabilidades pelas nossas escolhas. O que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é que, logicamente, é possível que um Deus bondoso e todo-poderoso exista em um mundo que o mal também seja possível. Observe a última citação do que Plantinga falou. A liberdade moral é tão valiosa que Deus preferiu criá-la, mesmo sabendo que isso permitiria o mal. Até aqui eu espero que tenha ficado claro para vocês que o mal não implica necessariamente dizer que Deus não exista. Esse argumento é facilmente refutado quando nós vamos logicamente pensar sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre isso.